Amigos, estamos aqui no isolamento na zona rural. Estou bem isolado, olha só. Isolamento total. Aqui a sombra de um pé de siriguela. E percebendo que inúmeras pessoas nesse momento estão muito irritadas, nervosas, angustiadas. E aí decidimos então compartilhar esses pensamentos. Porque percebemos nas redes sociais que amigos, pessoas com quem temos mais ou menos contato, estão realmente irritadas. E conversando com algumas pessoas, amigos, amigas, nós percebemos que isso acontece de uma forma meio que generalizada. Muita gente brigando, discutindo dentro de casa. Não é fácil realmente passar por esses dias de isolamento. É desagradável. É muito desagradável não poder ter sua rotina normal de vida. Escolas, faculdades, ir ao trabalho, ter relacionamento com as pessoas que são corriqueiramente pessoas que convivem conosco no trabalho, clientes, fornecedores, as pessoas das áreas liberais, enfim, todos têm dificuldades. Mesmo aquelas pessoas que vivem se queixando da segunda-feira, que com isolamento ou não continuam recebendo salário, mesmo essas pessoas também já estão cansadas de ficar dentro de casa em isolamento. Não é fácil, sabemos que é importante, estamos fazendo, cada um de nós, na medida do possível, a sua parte, de atendermos às recomendações dos órgãos de saúde pública. Mas não é fácil e não é agradável. E é muitas vezes irritante ficar em casa e não poder trabalhar, não poder produzir. Ainda que nós continuemos trabalhando, como aqui, por exemplo, na zona rural, com computador e internet, é possível trabalhar. Mas não é da mesma forma. E nós percebemos que neste instante, nesses momentos, as pessoas ficam irritadas. Casais estão brigando, pais com pouca paciência com os filhos, filhos rebeldes muitas vezes sem causa com relação aos seus pais. E as pessoas que convivem conosco nesses momentos de afastamento, sejam afastamentos em casas, em apartamentos pequenos, sejam isolamentos aqui na zona rural, que também tem seus desafios. O conforto que nós temos na cidade não é o mesmo e outras coisas mais. O fato é que percebemos as pessoas angustiadas para voltar aos seus trabalhos, para sair do isolamento e mesmo para conviver consigo próprios, quanto mais com o próximo. É natural ficar irritado? Faz parte da nossa vida. Nós não somos seres evoluídos ao ponto de não nos contaminarmos com as energias do ambiente e da situação, ainda mais num momento grave como este. Mas não é salutar para nós, não é uma escolha feliz. É possível e necessário fazer esforços para não entrarmos nessa energia de angústia, de falta de paciência, de desconfiança. E agora falando com os amigos que, assim como eu, gostam de estudar a doutrina espírita, Allan Kardec pergunta aos espíritos, no livro dos Espíritos, se os espíritos podem de alguma forma nos influenciar, a nossa mente, nosso pensamento. E a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec é de que os espíritos nos influenciam mais do que nós podemos imaginar, que o comum, inclusive, é eles nos conduzirem. Ou seja, nós estamos o tempo todo vivendo no mundo espiritual. O mundo espiritual não é depois da desencarnação, vamos abrir a porta, ir no túnel de luz e encontrar as portas do céu. Não é isso. O mundo espiritual é aqui agora, conquanto nós não estejamos enxergando, nós que não somos médiuns videntes, o mundo espiritual que está ao nosso derredor, está em toda parte. A física quântica já comprova dessa forma. O fato é que, se o mundo espiritual é em todo lugar, e se os espíritos nos influenciam mais do que nós podemos imaginar,
Basta perguntar a nós mesmos que tipo de influência nós vamos querer ter. De espíritos brincalhões, zombeteiros, de espíritos que querem nos pregar peças, de espíritos que não nos querem felizes, de espíritos que querem disseminar a raiva, o rancor, a angústia, a depressão, o estresse. Porque sem dúvida alguma, se existe o crime organizado aqui na Terra e tudo na Terra é uma cópia imperfeita do que acontece no mundo espiritual, é natural que existam espíritos que por algum motivo, ou por falta de esclarecimento, ou por se sentirem bem fazendo o mal, existem sim pessoas que depois que morrem continuam sendo as mesmas pessoas e gostam de fazer coisas que aparentemente não sejam salutares nem para elas mesmas, elas fazem. Então essas pessoas fora do corpo gostam realmente e se sentem bem, egoicamente falando, em praticar o mal. E estão muitas vezes esses espíritos influenciando as nossas mentes para que nós caiamos em nervosismo, em estresse e nos provocando para que descontemos no próximo mais próximo que convive conosco a nossa raiva. A raiva é nossa. É importante reconciliar depressa com as nossas paixões. A proposta de Jesus é essa. Reconcilia-te, deixa essa moto passar. A proposta de Jesus, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O que Jesus quer dizer com isso? Nos propondo a nos reconciliar com as paixões, com a irritação que nós temos, com as más tendências que nós temos, acolhendo, aceitando, temos isso, mas não nos conformando com isso e procurando fazer o melhor de nós, escolhas inteligentes. Que sintonia nós queremos? Nos sintonizar com aqueles espíritos que não nos querem bem ou nos sintonizar com os nossos familiares, amigos que nos querem bem? Com aqueles que nos apoiam, aqueles benfeitores espirituais que muitas vezes nós nem nos recordamos deles, porque eles nos acompanham à distância ou próximos de nós, desde antes das nossas reencarnações, nos apoiando, nos incentivando, aqueles que nós chamamos de anjos da guarda, nós temos, todos nós. Que sintonia nós queremos? Para nos sintonizar melhor é uma escolha de cada um. Cair em irritação é natural, mas é importante que nós cuidemos de nós mesmos. Vigilância. A proposta de Jesus é muito clara para isso. Vigiai e orai para não cair na irritação, na tentação da raiva, do rancor, do medo, da inveja. Nós temos isso, mas somos mais do que isso. Somos filhos de Deus. Podemos fazer escolhas inteligentes. Podemos e devemos, por um dever moral e de amor para conosco mesmos e para quem convive conosco, fazer esforços de confiança, de fortalecimento da nossa fé raciocinada. É possível. Um abração a todos, que Jesus nos abençoe, muita paz.